Boa noite, ministro. Boa noite, Sara. Boa noite, Sara Miola, Florestan Fernandes Júnior, Joaquim de Carvalho, Tereza Cruvinel, Lene Streck, que timaço. Deixa eu te falar uma coisa, ministro. Eu sei que você atrasou por conta de uma conversa com o presidente, eles estão fechando aí o corte de gastos, imagino, e você deve ter falado ali com o presidente, e o Lênio está aqui já há 1 hora falando, eu não sei se ele quer continuar mais um pouco com a presença aí do ministro. Queria lembrar você que hoje o nosso querido Celso Bandeira de Mello está fazendo 88 anos, então fica aqui, né, a nossa homenagem aqui, o nosso abraço, né, ao querido Celso, que é o nosso conselheiro também do 247. Vamos lá, então, começar com o Joaquim, que acho que era o Miola. Era o Miola ou o Joaquim na sequência aí? Vai, Joaquim, depois a gente vai acertando. Está sem áudio, está sem áudio. Ministro, boa noite. Mais uma vez, obrigado. Nós fizemos uma entrevista recente. Agora temos aqui vou chamar claramente dois heróis da democracia, que vocês construíram uma legislação que permitiu que, pela primeira vez, um general fosse preso por violar a democracia. Militares e outros militares de alta patente também foram presos e outros poderão ser presos. Então, ministro, aproveitando aqui a sua presença, eu pediria para você falar, você até numa entrevista disse que foi um cochilo da extrema-direita, mas contar como foi possível, bastidores, convencer um Congresso de maioria conservadora a aprovar uma lei que está defendendo, que é essencial para defender a nossa democracia. Boa noite, Joaquim. Nós, em 2020, tínhamos a seguinte situação no Brasil. Nós tínhamos uma utilização da Lei de Segurança Nacional para perseguir os adversários. Então, muitos jornalistas, ativistas, intelectuais foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional, e nós também tínhamos um risco imenso de um golpe de Estado. Vocês se lembram quando o então presidente Jair Bolsonaro ameaçou intervir no Supremo Tribunal Federal, interpretando, entre aspas, o artigo 142 da Constituição, que, segundo ele poderia intervir nas instituições e nos poderes, e até que o Supremo entendeu finalmente que não era possível. Então, nós tínhamos uma ameaça de golpe e também um uso abusivo da Lei de Segurança Nacional. Foi assim que um grupo de juristas me trouxe uma sugestão para que nós pudéssemos revogar a Lei de Segurança Nacional e, ao mesmo tempo, aprovar uma legislação de defesa do Estado Democrático de Direito. Foi assim, então, que eu protocolei esse projeto de lei para a revogação da Lei de Segurança Nacional e para a criação de uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito que pudesse substituir a Lei de Segurança Nacional, que é lá da ditadura militar e não foi revogada durante o período democrático. Eu, então, protocolei esse projeto de lei, o presidente era o Rodrigo Maia, e ele, então, designou a deputada Margarete Coelho como relatora do projeto de lei. E o que a deputada Margarete Coelho fez foi reunir todos os projetos e abrir um debate conosco. Eu, então, chamei esse grupo de juristas, que eu já vou nominá-los, entre eles aqui o Lene Streck, o Pedro Serrano, e com esse grupo de juristas nós iniciamos um diálogo com a Margarete Coelho, que fez um excelente trabalho, e ela trouxe para o debate o Miguel Reale Júnior, para ser o interlocutor dela. E nós pedimos para o Belisário Santos Júnior ser o nosso interlocutor junto a ele. Né? E eu me lembro que ali o grande debate é esse,
Eles entendiam, o Miguel Reale Júnior entendia que para você criminalizar, você ter um tipo penal para discutir golpe de Estado, teria que ter a realização do golpe de Estado. E nós dissemos, olha, se precisar disso, depois do golpe de Estado, todos nós seremos presos e todos os meios de comunicação serão fechados. Portanto, nós temos que ter um tipo penal que criminaliza a tentativa de golpe de Estado. Foi esse o debate central, e foi assim, então, que esse diálogo acabou resultando num artigo, que é o artigo, é o capítulo 2º, né, dos crimes contra as instituições democráticas, que na Lei 14.197, que é fruto desse debate, diz abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí começa o artigo 359L, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. No nosso projeto de lei, o artigo 1º, o 2º dizia alterar ou tentar alterar, total ou parcialmente, por meio de violência decorrente do uso de arma de fogo, de ameaça de sua utilização, a estrutura do Estado Democrático de Direito, constitucionalmente estabelecido, de modo a produzir instabilidade no funcionamento dos poderes do Estado, reclusão de 4 a 8 anos. Então, venceu a ideia de criminalizar a tentativa de golpe de Estado. Então, esse foi o tema central. E o segundo foi o do nosso projeto de lei, que é o projeto de lei 3864 de 2020, no artigo 7º, a gente dizia, o artigo 7 era o seguinte: revogam-se a lei 7.170 de 14 de dezembro de 83 e demais disposições encontradas, que é a Lei de Segurança Nacional. E na lei definitiva que o artigo no final da lei, né, o artigo 359, depois vem o artigo 4º, né, do 359, diz o seguinte: revoga-se a Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, Lei de Segurança Nacional, e o artigo 39 do Decreto-Lei 3688, de 3 de outubro de 41, da Lei de Contravenções Penais. Assim, nós conquistamos naquele momento, que era um momento que o Bolsonaro ele tinha praticamente abandonado o parlamento. Ele passou os seus 2 primeiros anos lá no cercadinho, falando contra as instituições, e deixou o parlamento ao seu bel prazer. E nós conquistamos muita coisa naquele momento no parlamento, porque ele não tinha ainda o controle do parlamento que ele passou a ter posteriormente com orçamento secreto. Então, foi naquele momento que a gente conseguiu aprovar essa lei, que está sendo agora a base para o indiciamento de Jair Bolsonaro, do general Braga Neto, do general Heleno, do general que foi chefe, foi ministro da Defesa, e outros militares de patente inferior que estão sendo agora processados em cursos nessa lei. Quem foram os juristas que propuseram, para mim, essa iniciativa? Carol Kroner, Eugênio Aragão, Jorge Messias, Juarez Tavares, este que está aqui no programa, Lênio Streck, Marco Antônio Montalverne, Marcelo Catone, Pedro Serrano. E foi esse o procedimento que nós conseguimos. E é engraçado, não sei se eu posso dizer assim, que na sanção da lei, quem que assina a sanção da lei? Assinam a sanção da lei Jair Messias Bolsonaro, Anderson Gustavo Torres, esse já indiciado, não indiciado, indiciado, Walter Souza Braga Neto, indiciado, Damares Regina Alves e Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Então, todos eles já indiciados pela Polícia Federal em cursos nessa lei que
revogou a Lei de Segurança Nacional e criou a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito no Brasil. Quer dizer que eles são tão distraídos que até uma lei como essa, que vai levar alguns deles à cadeia, foi feita sem eles se preocuparem, né? Eles que assumiram o comando da nação já falando em fechar o Supremo, né? Já falando contra as eleições. Eu queria saber de você que o Pedro está muito preocupado com a criação de uma narrativa que estaria sendo feita pelos juristas da Gestapo, segundo ele disse, né? Você acha que estão tentando deturpar o sentido da lei, ministro? Olha, Florestan, vamos fazer um paralelo. A lei antiterrorismo. Se você esperar a pessoa praticar o terrorismo, aí já é à tarde. Se ela, por exemplo, explodir uma instituição pública, né, explodir o Supremo Tribunal Federal, você tem que esperar para enquadrá-la nessa lei, já o Supremo Tribunal Federal estará totalmente abaixo. Então, se você esperar um ato terrorista, né, explodir uma bomba durante uma concentração de pessoas, você agiu tardiamente. Por isso, esse crime aqui, ele tem que ser, digamos, enquadrado como um crime de preparação propriamente dito. Paulinho, Oi. Paulo, só para ajudar, eu tenho que sair, só te dar um abraço e dizer, só para corroborar isso, o mundo todo, né, trabalha isso sob a perspectiva diferente do direito penal comum. Uma coisa é furto e arrastão em supermercado. Esse é um crime que se consuma, e etc, etc. A tentativa, o golpe nunca é consumado. Se é consumado, não tem nenhum sentido, isso é uma questão lógica. E o mundo todo sobre o terrorismo, as leis são muito ainda mais que pegam simples planejamentos, etc. Então, é o mundo que trata disso. E aqui no Brasil, quem fizer um desdém pela democracia e disser que a lei que, por exemplo, pensar ou o modo é isso que estão fazendo até de brincadeira, é de má fé ou de burrice mesmo, e aí é difícil porque a democracia é algo mais sério do que as bravutas de grupos de pessoas como Flávio, Bolsonaro e outros, que, enfim. Um abraço para ti, Paulo. Eu tenho compromisso agora. Obrigado, Lênin. E falando sobre isso, tem um post do Jair Bolsonaro muito interessante que ele admite. Vamos liberar o Lênin. Vamos liberar o Lênin ali. Vamos liberar o Lênin. Tchau, Lênin. Tchau, boa noite, meu cara. Valeu, pessoal. Tem um post do Jair Bolsonaro que ele admite todos esses atos preparatórios, mas ele quer discutir que hora que ele cometeu ou se ele não teria cometido o crime. Ora, eles prepararam uma situação que eles iriam cercar e matar o ministro do Supremo Tribunal Federal. E por razões alheias à vontade deles, eles deixaram de fazê-lo porque parece que naquele dia a sessão teria acabado mais cedo e o ministro, então, não passaria naquela hora que eles tinham planejado naquele lugar onde estava preparada a emboscada, né? E eles fizeram reuniões. Nas reuniões, eles decidiram matar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o vice-presidente da República, o atual presidente da República. Então, todos os atos preparatórios, tanto que a própria operação eles chamavam de punhal verde-amarelo, né?
quer dizer, inclusive remetendo a uma situação, um fato no período nazista da Noite dos Punhais, né? Em que, se tivesse havido, e se eles tivessem tido sucesso, teriam morrido várias autoridades e várias pessoas. Assim, eu acho que a interpretação deles, e o interessante na interpretação deles, é que eles não negam os fatos. E, segundo, parece desconhecer a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional. E lei essa que tem muitas legislações no mundo muito parecidas com a legislação brasileira. A própria Margarete me disse ontem que ela se consultou muito com um jurista brasileiro que estava em Portugal e que ele trouxe também essa reflexão sobre sobre a legislação internacional em relação ao Estado de Direito. Ele se chama Laor Leite. Ela se consultou muito com ele também. Então, acho que esse receio é como se eles minimizassem a força das instituições brasileiras, né? Esse fato é um fato que já foi entendido pela sociedade brasileira, altamente reprovado pela sociedade brasileira, eles já foram indiciados, e agora eu espero que a PGR possa fazer a denúncia e eles irem às barras dos tribunais, né? Eu estou aqui com o post do Jair Bolsonaro, que ele diz: para haver os crimes de abolição violenta do Estado Democrático e golpe de Estado, há necessidade do verbo tentar, que implica o início da execução do crime. Bom, aqui eles começaram, né? Não sendo punível no Brasil a cogitação nem a preparação do delito. Ora, a preparação é punível, sim. A preparação é punível. Onde está essa postagem, ministro? Dele, do Jair Bolsonaro. Então, mas está se incriminando. Do Instagram dele. Ele está se incriminando. Ele assume que planejaram. Assim, nem a idealização, nem o planejamento desse crime, sem nada mais, são fatos típicos penalmente. Olha, como não? Ele está esperando, ele gostaria de que a legislação contemplasse apenas o golpe de Estado, efetivamente. Se eles tivessem praticado um golpe de Estado, não haveria punição. Lógico. Não haveria punição, porque quem pratica golpe de Estado, e o golpe de Estado que eles previam era um golpe de Estado, inclusive, com sequestro de ministro do Supremo, certamente o Supremo Tribunal Federal seria fechado. Então, não haveria quem punir. Por isso que eu acho que eles estão... O que é interessante nisso é que eles estão admitindo que praticaram todos esses atos. Isso revela que a preparação estava em estágio muito avançado, eles estavam armados para praticar uma emboscada contra o ministro Supremo. As mensagens dão conta que eles acabaram desistindo, me parece, porque o ministro não passaria naquela hora, porque ele se antecipou, e por isso todos os fatos que eles praticaram estão previstos na legislação que foi aprovada no período em que ele era presidente, sancionada por ele. Legislação essa que foi sancionada por ele. Ele pode, no máximo, se arrepender de ter sancionado essa legislação. Tereza? Eu achei aqui a postagem do Bolsonaro. Fiquei tão impressionada com você falar dessa postagem, que é uma confissão tão, né, assim, desabrida de que vai do crime. Mas eu acho só um pedaço dela aqui no Instagram dele. Mas depois eu procuro direito. Eu não sou boa de Instagram nisso, não. Ele repostou no Twitter, no X.
no antigo Twitter. Pois é, aqui começa nessa. Por fim, no crime de golpe de Estado, a necessidade de deposição do governo eleito e empossado. E o governo constituído de então era de Bolsonaro. Ele repostou um post de um sujeito chamado César Dario Mariano da Silva. Ele repostou esse post. Isso passou meio batido, ninguém comentou, assim, eu não vi nada sobre essa postagem dele. Você viu, Florestan? Não vi. Vi agora, quer saber? É uma coisa grave que ele fez, né? Mas eu vou procurar esse que você falou que tem no X, porque eu não consigo achar o texto todo. Anota aí o nome da pessoa. César. O jurista, né? Como é que chama? É César. Tereza, eu te mandei no grupo aqui. César Dário Mariano. Que é o primeiro. Ele está repostando o César Dário. Tá, eu não sei se a gente tem mais o que falar sobre o golpe. Eu queria perguntar ao ministro se ele, nessa passagem pelo Palácio agora, se ele estava na reunião que discute o ajuste, que notícias o senhor pode nos dar dessa reunião lá no Palácio? Viu, Tereza, a reunião não tratou dos ajustes. A reunião... sua, né? Porque teve uma com a Haddad, né? Não, ele fez reuniões com o Haddad. O Haddad, inclusive, deve, hoje ou amanhã, anunciar que medidas ele vai tomar. Mas a nossa reunião tratou do tema das estatais, como modernizá-las, como fortalecê-las, como evitar que várias estatais tenham a mesma função, enfim, foi uma reunião de discussão sobre modernização e reestruturação de estatais para melhorar a performance delas. Vários ministros. Vários os ministros que têm estatais subordinadas. Os ministérios que têm empresas, né? Quase todos, né? Quase todo ministério tem uma, né? E isso será objeto de uma legislação? Não, as medidas, cada um está mostrando as medidas que está adotando e, ao mesmo tempo, sob a coordenação do Ministério de Gestão e Inovação, do Ministério do EC, como ela faz um acompanhamento para e passo para garantir a melhoria do desempenho das empresas estatais. Maior eficiência do desempenho de todas elas, evitar a sobreposição, tem alguma que sobrepõe a outra, entendo. É importante, né, que não se deixe, digamos, pretextos para os neoliberais ficarem dizendo a empresa tal precisa ser privatizada. Eu acho que é sempre importante. Não, e o que eles fizeram? Todas as empresas, eles jogavam para a privatização e deixavam lá, abandonadas. E o prejuízo que isso causou ao país foi imenso. E o que o presidente está fazendo é repassando uma a uma para garantir resultados melhores, reestruturação e cobrando de cada um pressa nessas medidas. Ministro, como é que o senhor viu esse movimento dos setores do agro ligados à proteína animal contra o posicionamento do governo francês, principalmente do Carrefour, que diz que não iria mais comprar carne brasileira, e a resposta imediata por parte dos produtores aqui, dizendo que não vão mais fornecer carnes ao Carrefour aqui do país. Como é que você viu essa situação e essa resposta imediata do governo e dos setores do agro? O governo está entendendo que essa medida é uma medida protecionista do governo francês. Ele quer proteger o agro francês. E o que está se exigindo é que o governo francês e o Carrefour retifiquem as razões. Se eles querem proteger, aí eles que vão ter que seguir a legislação internacional, da OMC, mas esse é o objetivo deles, proteger. Mas que eles não atribuam
aos produtos brasileiros nenhuma situação de desconformidade com a legislação francesa, porque não há. Então, o que o governo está fazendo é exigindo uma retratação do CEO do Carrefour em relação às razões que ele se utilizou. Porque o Brasil, o agro brasileiro, não perde nada com a tentativa de protecionismo do governo francês. Não há perdas. É irrelevante o que hoje a gente vende para a França. Mas, se eles quiserem fazer média com os seus produtores, façam média, sejam sinceros e não queiram atribuir aos produtos brasileiros falta de conformidade. Por quê? Porque a carne brasileira é 100% rastreada. E também não há o uso de medicamentos que eles atribuem a ver. Então, nesse sentido, o que o governo brasileiro está pedindo ao CEO do Carrefour é que se retrate, principalmente no que disser respeito a essas falas deles em relação a produtos brasileiros. Assim, se eles quiserem proteger os seus agricultores, eles podem proteger, mas não em cima dos nossos produtos. Eu não estava entendendo o uso da palavra retratação, até na reunião de pauta eu discuti com o Florestan, não cabe aqui a palavra retratação, porque eu não estava entendendo. O que se quer, a retratação que se quer é da acusação de infrações sanitárias, né? De dizer que a nossa carne tinha problemas sanitários, de não conformidade com as regras sanitárias. Então, o que nós estamos querendo é que ele volte atrás nessas declarações, porque ele está desqualificando o nosso produto. Né? Isso, exatamente. Mas hoje não houve nada, houve apenas assim o Carrefour Nacional dizendo que foi pego de surpresa por essa manifestação do CEO lá da França. Lá da França mesmo não tinha havido ainda nenhuma desse recuo que a gente está exigindo, né? É isso, o governo brasileiro está exigindo uma retratação quando o governo francês diz que os produtos brasileiros estão desconforme com a legislação sanitária francesa. Essa retratação. Sabidamente, a atitude deles diz respeito a uma, digamos, uma medida, eu acho que o governo está por trás, o governo francês, a uma medida protecionista em diálogo com os agricultores franceses. Então, se é isso, eles têm que dar o nome certo, tem que dar, nós estamos tratando da carne, tem que dar o nome aos bois. Né? Porque você prejudica, pode não valer, pode não pesar muito o volume das importações francesas, mas eles estão desqualificando a nossa carne no mercado mundial, né, quando faz essa acusação. Exatamente. Então, é grave. Está certo. Deixa eu falar. Ministro, eu queria voltar um pouco ao tema anterior, porque quando o autor desse post que foi compartilhado pelo Jair Bolsonaro é o César Dario Mariano da Silva. Olha a gravidade, ele é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, ele se apresenta como mestre em Direito e Relações Sociais pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Penal, e professor e palestrante. Tem mais alguns outros cargos que ele coloca aqui, ou outros diplomas. Mas o que eu pergunto é o seguinte, parece haver a construção já de uma defesa, que é o seguinte, não era um governo, não estava empossado, mas havia uma discussão entre eles da diplomação, tinha que fazer isso até o dia 12, e talvez houvesse um entendimento que a partir do dia 12 já não podia, que seria um golpe realmente, porque estava diplomado como presidente eleito. O que eu pergunto é o seguinte, quando, na verdade, o presidente, ele é presidente a partir do resultado eleitoral. Esse é o presidente. Estava o resultado eleitoral, nós sabemos que ganhou a eleição, então ele já é o presidente eleito. O que eu pergunto é o seguinte, não está faltando verificar, investigar quem são os juristas, advogados, seja lá quem for, que deu suporte, tentou dar suporte a algum suporte, vamos, jurídico mesmo, a essa violência que seria o golpe de Estado? Joaquim, eu acho que esse tema ele
começou a ser discutido no Brasil quando o então ministro da Justiça foi preso, né? O ministro de então da Justiça foi preso no dia 8 de janeiro. Ele estava nos Estados Unidos, ele foi preso e foi encontrada uma minuta na casa dele. Minuta essa que foi posteriormente encontrada também na sede do PL, né? E o Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, diz que o Bolsonaro ele leu essa minuta, opinou, mexeu na minuta, né? Vocês imaginam que é Jair Bolsonaro escrevendo um texto jurídico, não é? É de se assustar, né? Então, o que eu acho é que sempre o mundo, sempre o Brasil, nós temos na história do Brasil os juristas que respaldaram os atos de ruptura democrática. Nós tivemos no AI-5, né? Nós tivemos naquele período o Gami Silva, tivemos o Buzaide, juristas que serviram aos processos autoritários e às ditaduras, né? Agora, o fato aqui, o que vale, é o enquadramento nesse artigo da lei, tá certo? Que é a preparação, propriamente dita, para o ato do golpe, né? O tentar, né? E aí, na minha opinião, já é algo assim, é quem tirou do papel, quem tirou a proposta do papel e colocou no mundo dos fatos. É quem combinou como é que seria o envenenamento, quem combinou como é que seria o sequestro, quem combinou como é que seria a emboscada. E aí esses é um grupo menor, né? Os demais, acho que já são conhecidos, inclusive os, entre aspas, juristas. Eles já são conhecidos, quem mexeu nessa minuta, os juristas que tiveram papel nessa formulação, que interpretavam se fosse possível. Isso, e eu acho que muitos estão em cursos aqui, né? Veja, o então ministro da Justiça, ele já está indiciado, né? Ele, digamos assim, ele aparece como cérebro. Em relação a essa pessoa que fez o post, precisou do Joaquim saber quem é, né? Então, isso demonstra também que eles não estão tendo respaldo no meio jurídico, respaldo teórico, respaldo acadêmico, né? O Joaquim foi lá fuçar para dizer quem é esse sujeito, e eu tenho assim uma formação jurídica e nunca ouvi falar dele, né? Então, eles estão procurando na esquina, eles estão procurando nos botecos, né, para saber quem que pode respaldar esse tipo de atitude deles. Você vê que são poucos, né, a família Bolsonaro, cada dia que fala, piora a vida deles, porque eles falam assim, o que tem pensar em matar? Ora, né, então eles vão pronunciando, né, e vão piorando a situação deles. Na minha opinião, eles vão piorando. Esse post, ao invés de ajudá-los a se defenderem, é um post que vai piorando a situação dele, tal é a pobreza da interpretação jurídica contida nele. Muito bem, ministro. Queria agradecer muito seu esforço para participar aqui do 247 hoje, né? Nós ficamos aqui muito felizes quando você vem dar uma entrevista e falar sobre o seu trabalho no governo do presidente Lula, né? E também do seu papel importante como parlamentar, né? Certamente está aí o resultado, essa lei, né, que você preparou com um grupo de talentosos juristas e acabou tendo um papel importantíssimo, acredito eu,
para a história do nosso país, né? Porque se não fosse essa lei, talvez as coisas não chegassem ao ponto de se passar a limpo uma tentativa de golpe. Um grande abraço, viu? E não esquece da gente, volte aqui outras vezes. Eu sou que nem vocês são que nem cariocas, o Florestan. Vem aqui e não passa o endereço. Então, sempre que você passar o link. Estou mandando sempre o link. Sempre que você passar o link, eu estou dentro. Então, legal. sempre que me chamar, eu tenho estado com 247 recentemente, estive lá com o Joaquim no Rio de Janeiro, né, Joaquim? Então, eu estou muito presente aí no 247. Eu só quero, eu sempre me lembro o papel tão importante que vocês tiveram naquele momento que vocês foram totalmente banidos de qualquer atenção pública, mas vocês se mantiveram firmes e seguraram, e não só vocês, mas todos os seguidores do 247 mandavam Pix, mandavam dinheiro para sustentar, e vocês foram os bastiões, né, dessa resistência. Então, nós somos muito gratos a vocês pelo que vocês fizeram pelo nosso país. É a boa imprensa, né? Então, fica aí o meu reconhecimento para vocês também. Obrigado. Foi uma tentativa de asfixia muito forte, mas a gente venceu. Obrigada, ministro, você está sempre aqui. Obrigado, um grande abraço para você. Obrigado, Paulo, um abraço. Obrigadão, tchau, tchau. Acho que